mora onde? Estuda onde? Era conversa sempre, não são muitos personagens. E ele estava lá, tentando fazer um apelo para arrancar um beijo dos lábios daquela moça. E no momento que ele estava naquela praça, eles estavam naquela região, era no centro a praça, e tinham muitas montanhas, e ali tinham muitos lobos. E muitos casos de lobos já tinham sido registrados ali e tal. E o casal estava naquela praça, quando de repente ele estava conversando com a menina, e tinha um guri, um rapazinho, que ficava só observando o que ia acontecer. O menino estava intocado, escondido, para que na hora que ele fosse dar um beijo na menina, o guri aparecia em cena. O rapaz olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Daqui a pouquinho ele pediu um beijo da menina, e a menina: tá bom, você pode me dar um beijo, só se for agora. Na hora que ele foi dar um beijo na menina, apareceu um guri, e ele começou a gritar assim, ó: pessoal, lá vem o lobo, corram. Eu pergunto para você, como tinham muitos lobos naquela cidade, a menina ficou para dar um beijo no rapaz, sim ou não? Sim ou não? Ela correu para um lado e ele correu para o outro. No outro final de semana eles estavam no mesmo lugar. Daqui a pouco o rapaz chegou, olhou para a menina, não conseguiu arrancar um beijo dela, e ele agora já sabia que ia beijá-la. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ele olhou para a menina, o guri apareceu. Ele sentiu no ar que tinha alguém. Ele olhou, não viu ninguém. E ele ficou na expectativa: bem, como o guri não está aqui, eu quero agora aproveitar a oportunidade e dar um beijo na sua boca. E ela falou: só se for agora. Na hora que ele se aproximou para beijá-la, apareceu um menininho e começou a gritar: sabe o quê? Lá vem o lobo, corram. Eu pergunto para você, você acha que ela correu, sim ou não? O rapaz correu primeiro para dar o exemplo. Ele foi para um lado, a menina correu para o outro. Acontece que no outro final de semana o guri não apareceu, no outro final de semana também não apareceu, no outro mês não apareceu, e um dia o mesmo casal estava na mesma praça, na mesma cena. De repente, sabe o que aconteceu? Ele estava ali, e de repente, quando ele foi dar um beijo na menina, alguém com um timbre de voz totalmente não parecido lá com o guri começou a gritar: pessoal, lá vem o lobo, corram o lobo. Eles não correram, problema, o lobo apareceu naquele dia, e aquele casal foi vítima do lobo, por uma única razão: na vinda do lobo, eles estavam literalmente despreparados. Essa história daqui a pouquinho você vai compreender, e nós vamos fazer uma aplicação. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a atualidade hoje, e na hora eu me lembro, quando eu olho para a palavra em Mateus 24, eu me lembro de um filme chamado 2012. Quantos aqui já assistiram esse filme? Levanta a mão para eu ver. Peraí, deixa eu contar: 1, 2, 3, 1727. Tá bom. Esse filme, eu não sei se você parou para pensar. A ideia do filme é o seguinte: o mundo vai acabar em que ano? 2012, o calendário maia está apontando que o mundo vai acabar em 2012. E tem muita gente na expectativa que o mundo vai acabar em 2012. Para você ter uma ideia, quando entrar 2012, a primeira catástrofe que acontecer no ano que vem, você pode anotar o que eu estou lhe dizendo: o mundo vai criar uma expectativa. O calendário maia já apontou, vai ser em dezembro, vai ser em 2012. Muita gente está falando isso. O filme criou raízes profundas. Agora, isso é uma estratégia de Satanás. Ele falou através de Nostradamus, por exemplo: o ano vai terminar, o fim do mundo é no ano 2000. Quem ouviu falar disso aí? Levanta a mão para eu ver. Nós estamos em que ano? O mundo terminou? Daqui a pouco o fim do mundo vai ser em 2012. Não vai ser. Sabe o que vai acontecer? Alguns vão pensar assim, igual a historiazinha do lobo: ah, o fim do mundo é ano 2000. Aí todo mundo se prepara porque Nostradamus falou, e agora o fim do mundo. Resultado: não teve fim nenhum. 2012, uma falsa expectativa, não vai. Daqui a pouco, vai ter o fim do mundo. Que conversa, que fim do mundo? Aí se cumpre o que está na Bíblia: na hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo algo que me impressiona. Você vai olhando as páginas da palavra de Deus, você encontra o apóstolo Paulo falando da volta de Jesus. Ele acreditava tanto na volta de Jesus, que ele escreveu assim, ó: nós os vivos, por ocasião da volta de Jesus,
Paulo estava se incluindo na ocasião da volta de Jesus entre os vivos. Ele acreditava de maneira tão profunda que ele se incluía. Depois você vê João falando: venham sem demora, venham sem demora. Você vê a igreja adventista falando, a mensageira do Senhor. Agora, a nossa grande esperança é que o mundo vai ter o seu final. E agora, não são apenas os adventistas que falam isso. Sabe quem mais fala? Pode ligar o áudio e escuta isso aqui. Foi 2010, o ano da fúria. Em apenas 2 meses o planeta foi castigado por uma sucessão de catástrofes pavorosas: terremotos, ondas gigantes, enchentes. Procuramos cientistas para saber, existe alguma ligação entre... Presta bem atenção nisso aí. Terremotos, enchentes, Misericórdia. É fim dos tempos, hein? icebergs à deriva, nevascas, A natureza está se rebelando. tornados, ondas gigantes. Presta atenção agora no que ela vai falar. Afinal, o que está acontecendo com o nosso planeta? Perguntaram os cientistas: afinal, o que está acontecendo com o nosso planeta? A gente olha para um lado, a gente vê furacão. A gente olha para um lado, a gente vê vulcão. A gente olha para o outro lado, a gente vê tsunami. Daqui a pouco você vai percebendo que tem tornados, tem acidentes aéreos em todos os lugares, tem aquecimento global, tem enchentes. Por exemplo, essa enchente foi em Santa Catarina, vocês já ouviram falar. Mas a enchente não é só no sul do país. Quero lhe mostrar, por exemplo, no nordeste do Brasil, cidade chamada Palmares, em Pernambuco. Daqui a pouco você vai para o Rio de Janeiro, tem enchente também. Agora, você vai para os Estados Unidos e você vê furacão em todos os lugares. Num local tem enchente, no outro local tem incêndio, tem sofrimento, tem desespero, tem angústia, tem crise. A grande pergunta é: como será o final do mundo? Eu quero abrir a palavra de Deus com você no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero lhe dizer uma coisa: a Bíblia é um livro adventista. Diga amém. Amém. Mais forte: a Bíblia é um livro adventista. Diga amém. Amém. Eu estou lhe dizendo que a Bíblia é da igreja adventista? Sim ou não? Estou lhe dizendo e afirmando, e vou provar, que a Bíblia é um livro adventista. Que você acredite ou não, não interessa, ela continua sendo. Por que a Bíblia é um livro adventista? Simples. A Bíblia tem 3.575 promessas. E das 3.575 promessas que existem na Bíblia, 2.500 falam sobre a volta de Jesus. Então, se um livro tem 3.575 promessas, destas 2.500 falam sobre a volta de Jesus, este livro é um livro adventista. Só no Novo Testamento, para você ter uma noção, de 11 em 11 versículos, um fala da volta de Jesus. E se Jesus falou que ele vai voltar, pode crer, ele virá para a honra e glória de Deus. Diga amém. Amém. Por que você é adventista do sétimo dia? Você já se perguntou? Pergunta para quem está do teu lado aí. Toca na pessoa e vê se ela está viva. Por que você é adventista do sétimo dia? Pede para ela te explicar agora, rapidinho, hein? 7 segundos. Vamos lá. Se a pessoa não olhar para você, coloca a mão no ombro dela e chacoalhe ela. Pronto, pode dizer que foi eu que mandei. Meu nome é pastor Elton. Por que você é adventista do sétimo dia? Quem aqui acredita na volta de Jesus, levanta a mão direita e diga amém. Se você acredita na volta de Jesus, você é adventista. Mas por que do sétimo dia? Porque nós guardamos o sábado. Ah, pastor, mas por que guarda o sábado? Simples. É muito simples. Não, pastor, tem que guardar o domingo e tal. Tá bom, você guarda o dia que quiser. Mas por que essa igreja aqui guarda o sábado? É simples. Porque Deus guardou, Jesus guardou, a Virgem Maria guardou, José guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram. Só Paulo, registrado na Bíblia, ele guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou o sábado, a igreja hoje guarda o sábado. E Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado. É só por isso que a gente guarda o sábado. Só por isso. Ah, pastor, mas eu acho. Meu filho, não interessa o que você acha. Ah, mas eu guardo domingo. Tá bom. Mas por que as pessoas guardam domingo? É simples.
No dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino mudou o sábado para o domingo. Ele falou o seguinte: nós vamos guardar o domingo. Aí as pessoas, tá bom, vamos guardar o domingo. Pronto, vamos guardar o domingo. Quando alguém guarda o domingo, está seguindo um homem que foi morto e está sepultado. Quando alguém guarda o sábado, está seguindo um Cristo que foi morto, reviveu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É simples assim. Pronto. Dá para tu entender o porquê que você é adventista do sétimo dia? Agora, eu queria ter o privilégio de rapidamente ler para você Mateus capítulo 24. E eu queria só tirar uma dúvida, esclarecer uma dúvida sobre os sinais da volta de Jesus, que a gente não prega sempre nesta linha. E tem muita gente que está achando que Jesus está demorando. É porque eu já ouvi falar de guerra de fome desde a minha bisataravó. E Jesus não voltou coisa nenhuma. Está demorando. Quem me disse? Queria ler com você agora Mateus capítulo 24, versículo 3. Mas hoje à noite, do jeito que você está, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, nós vamos abrir a Tua palavra agora. E queremos ter a honra de ouvir o eco da voz de Jesus soando neste lugar. Que o Senhor, através deste assunto que o Senhor ama, fale o coração de todos nós agora. Nós te pedimos, Pai, sem nenhum mérito, mas nós te pedimos, e a bênção vai assinada, e esta oração também, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram quais são os sinais da vinda dele. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Esse é um dos sinais. A Bíblia diz assim, versículo 6: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Versículo 7: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Para enganar, meu amigo, tem que ser um negócio bem feito. Se o camarada chegar, eu sou o diabo, me sigam, ninguém vai seguir não. Ele tem que chegar, fazer milagre, o paralítico começar a andar, o cego enxergar. Tem que ser um negócio assim muito bem feito, para poder enganar muito, segundo a Bíblia. E a Bíblia continua dizendo assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, inclusive desse campoinho aqui, hoje à noite, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. O último texto, versículo 12. Penúltimo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E o último: aquele porém que perseverar até o fim, esse será o que mesmo? Eu queria só que você olhasse bem aqui na tela, e principalmente se você conseguir nos meus olhos, para eu lhe falar uma verdade. A partir de agora, aprenda o que você vai ouvir. Quando alguém falar dos sinais da volta de Jesus, pessoal, existem dois grupos de sinais. Jesus não está atrasado coisa nenhuma. Jesus está vindo no tempo certo. Agora, existem dois tipos de sinais, dois grupos. Primeiro, os sinais gerais. Segundo, os sinais iminentes. Pronto, guerra, fome, terremoto, tudo que você está ouvindo falar. Pastor, está acontecendo tudo e Jesus não voltou ainda. Esses aí não são sinais iminentes. Iminentes só tem dois. Eles acontecem, Jesus volta imediatamente. Por exemplo, quais são os sinais gerais? É só você dar uma olhadinha para a Bíblia. Você vai perceber que eles são catastróficos. Eles são sensacionalistas. Pastor, fala alguns exemplos. Tá bom, a Bíblia diz assim, e vocês ouvirão falar do falso? Pastor, eu nunca ouvi falar. Tá bom. Mas meu Pai, Senhor e Deus, é o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do universo. E eu sou o mesmo crucificado por ordem de Pilatos, serpente. A Bíblia falou isso há muitos anos atrás. Jamais esquecerei. Quem tem a coragem de dizer que não acredita na Bíblia? Sou o Messias. Quem ia adivinhar isso aqui? Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Quem é que ele é? Quem veio meu Pai, senão por mim? Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi. Ele é como Adão, Noé, Abraão, Jesus. Ele é único. O meu nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Dá para você entender como a Bíblia, ela fala uma coisa e depois de 2000 anos se cumpre do mesmo jeito que a Bíblia falou. Como é que a gente não acredita na Bíblia? Imagina só, a Bíblia fala, vocês vão ouvir falar de falso profeta, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, vocês vão ouvir falar de fomes, vocês vão ouvir falar de muita fome. Agora, fome em vários lugares. Quer ver uma coisa? Você dá uma olhadinha na internet,
Você dá uma olhadinha, por exemplo, na televisão, você vai na África, você vai em alguns lugares e você começa a perceber que as pessoas estão morrendo de fome. Só para você ter uma ideia, 800 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. 2/3 da população do mundo vai para a cama com fome todas as noites. Em cada 8,6 segundos, alguém morre de fome no mundo. Agora, a Bíblia diz assim, vocês vão ouvir falar de terremotos. Daqui a pouco a gente vê um terremoto no Haiti, a gente fica desesperado com aquilo que acontece no Haiti. Aí você sai do Haiti, você vai para a América do Sul, você vê um terremoto no Chile, termina o terremoto no Chile, você vai agora para o Japão. Agora dá uma olhadinha nesse texto bíblico, eu fiz questão de colocá-lo na tela. Olha só o que diz a Bíblia: angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Antes da volta de Jesus, as ondas ficariam assim agitadas, e isso provocaria perplexidade entre as nações. Pastor, quando isso aconteceu? É simples, dá uma olhadinha. Vê se a Bíblia tem razão. Quando isso aconteceu? Os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. Quem tem juízo, se prepara o mais rápido possível. Quem não se prepara, aguarda o juízo. Perplexidade, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ia causar angústia entre as nações, o bramido do mar e das ondas. Dá uma olhada nisso aí. Veja se as ondas estão causando perplexidade, angústia. Isso tudo é por causa do bramido do mar e das ondas. Como assim, pastor? Dá uma olhada agora. Veja. Olha para o texto bíblico e olha para a imagem. Imagina que você não sabe ler. Então só olha para a imagem para ver se o público está vendo. Bramido do mar e das ondas. Será que isso não parece miniatura? Perplexidade entre as nações. Pode tirar aí com o teu por gentileza? Dá para você entender que todos os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E às vezes a gente não faz nada. Tem muita gente hoje que está vendo que sinais estão se cumprindo, estão fora da igreja, estão frios na igreja. A Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai cear entre quase todas as pessoas. Se você tem um carro, ele pode ser roubado ou você pode ser assaltado. Há uma diferença. Você deixa o carro, você sai, daqui a pouco o teu carro foi roubado. Você entra dentro do carro, você pode ser assaltado. Porque as pessoas estão roubando, assaltando, e não estão nem aí para você. Porque as pessoas não têm mais amor. Por exemplo, eu vi a história de uma menina chamada Suzane. Quem viu essa matéria aqui? Levanta a mão para eu ver. Uma menina que tramou a morte do pai e da mãe por causa de dinheiro para ficar com o namorado. Agora, você olha para a Bíblia e a Bíblia diz assim, nos últimos dias, para você saber que Jesus está voltando, você vai ler isso aqui, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vê se no passado tinha isso. E o inverso também acontece. Você olha alguns absurdos acontecendo hoje, a gente fica espantado. Quer ver uma coisa? Na Alemanha, um jovem atira em estudantes e professora de uma escola, e ele mata 16 pessoas na Alemanha. Um jovem entra na escola e não está nem aí. Agora, o Brasil é o país do futebol. E se tem uma coisa que a gente ama, quando eu falo a gente, eu estou falando dos brasileiros. Se tem uma coisa que a gente ama, é o futebol. Agora, até no futebol, nós vamos percebendo que o amor está esfriando entre as pessoas. A gente vai ficando chocado com o que a gente vê. Agora, o que você consegue ver na tela? Eu vou aproximar para você. Sabe o que é isso aqui? É uma criança. A mãe teve esse menino, não estava a fim de criar, cavou um buraco e colocou ele dentro. Só que tem um detalhe. Ela enterrou, colocou o menino vivo, colocou areia por cima e foi embora. Um cachorro, não vira lá, um cachorro, foi passando. Ele viu aquele amontoado de areia, começou a cavar. No que ele cavou, liberou as narinas, a criança voltou a respirar. A temperatura da terra aqueceu a temperatura da pele. Daqui a pouco alguns populares passaram,
viram a criança, tomaram um susto, alguém se aproximou, pegou o menino, levou para o médico fez um tratamento, e eu quero dizer uma coisa: hoje o menino está vivo para a glória de Deus. Agora, se uma mãe tem coragem de fazer isso, eu lhe pergunto, será que o amor está esfriando entre as pessoas? Dá uma olhadinha agora nessa matéria que você viu. Foi em rede nacional. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma cena dramática registrada. A Bíblia fala, para você se preparar para a volta de Jesus, noite de segunda-feira. é um sinal, o amor vai estar esfriando. A rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. Uma olhada 26 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba. Deus usou um catador de lixo para E salvar. leva um susto. Parece desorientado. E corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Pode tirar, não. Obrigado. Dá para tu entender? Dá para tu entender o que a Bíblia fala? Dá para tu entender que nós já temos que estar prontos para a volta de Jesus? Dá para tu entender por que um rapaz, ele entra em uma escola, sai atirando aleatoriamente e mata algumas pessoas? Eu estava em Santa Catarina, no projeto Vida por Vidas, e eu fui convidado para dar uma entrevista numa rádio e numa TV. E eu estava lá na hora, o camarada combinou comigo o seguinte: pastor, nós vamos falar sobre o projeto Vida por Vidas. Tá bom, eu me preparei para isso. Só que um dia antes, esse indivíduo entrou em uma escola em Realengo, e você talvez ouviu essa matéria, saiu matando alguns colegas lá. Cheguei na rádio ao vivo, na TV ao vivo. Primeira pergunta do entrevistador: pastor, o que é o projeto Vida por Vidas? Aí eu comecei, é uma iniciativa voluntária dos Jovens Adventistas, papapá, um lado para o outro, tal. Segunda pergunta que ele fez para mim, na hora: pastor, mudando de assunto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando ele falou isso, eu já imaginei, mudando de assunto, ele vai para onde? Pastor, ontem nós vimos uma cena que chocou o Brasil. Um jovem entrou numa escola, matou algumas pessoas em Realengo. O Brasil está chocado, mas o senhor, como líder religioso, pode nos responder uma dúvida que está na mente do catarinense e do brasileiro: onde estava Deus que não impediu daquele jovem matar crianças inocentes? Se era para morrer, por que Deus não matou o camarada? Era para morrer, então morre ele. Onde estava Deus? E pastor, eu queria que o senhor usasse a Bíblia para responder como a gente faz para entender uma fatalidade que dessa aí. Na hora me deu vontade de falar assim, ó, voltando para o projeto Vida por Vidas, é um projeto de iniciativa. Eu fui falar do projeto Vida por Vidas. Falei do projeto, a entrevista durou 12 minutos. 2 minutos e um pouquinho foi o projeto Vida por Vidas. O restante foi a volta de Jesus Cristo. Pronto. Porque o mundo quer saber disso. O mundo está querendo ter informações. A Bíblia fala: nos últimos dias os homens serão tudo isso aí que vocês estão vendo na tela. As mulheres da mesma forma. E a Bíblia diz assim, ó: nos últimos dias os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Coloca uma festa aqui nesse parque e coloca um campuri. Onde vai dar mais gente? É lógico que é na festa. O problema é que tem jovem na nossa igreja que ainda está mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Eu fui impactado por uma notícia que eu vi no Jornal Nacional. E eu queria que você visse agora. Um jovem de 18 anos foi espancado e esfaqueado por outros rapazes em Santa Catarina, e tudo, Santa, por causa de ciúmes. O crime foi na saída de uma boate. Dá uma olhadinha nisso aqui. A polícia divulgou. A imagem é forte, eu vou colocar porque passou. As imagens mostram o momento em que Rafael Santana, de 18 anos, deixa a danceteria. Jaraguá do Sul, Santa Se Catarina. aproxima e começa a agressão. Outros 3 garotos chegam dando socos e pontapés. Um deles acaba dando uma facada nas costas de Rafael. O grupo se afasta e só então outras pessoas se aproximam para ajudar. Rafael levanta, dá alguns passos cambaleando e cai novamente. Rafael ainda foi levado para um hospital em Jaraguá do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas
poucas horas depois. Segundo a polícia, o rapaz foi agredido por ciúmes. Sabe o que dói no meu coração? É que o Rafael que vocês acabaram de ver aí, que morreu, ele era adventista do sétimo dia. Sabe o que dói no meu coração? É que eu tive que pregar numa tenda evangelística em Jaraguá do Sul, e na hora do apelo, eu vi a família do Rafael toda voltando para a igreja, porque eles tinham acabado de perder o filho. Sabe o que machuca o meu coração? É porque esse rapaz, ele estava na igreja, e por causa dos prazeres que o mundo oferece, ele acabou saindo da igreja. Fora da igreja, ele foi para o que vocês acabaram de ver, e ele morreu. Eu pergunto, será que hoje nós estamos mais amigos das coisas de Deus? Isso machuca a gente. Agora, eu quero terminar te dando um alerta. Tudo que você viu são sinais gerais. Agora tem dois. Acontecem e Jesus Cristo volta. Que o diabo queira ou não, Jesus vai voltar. Que você e eu possamos estar preparados ou não, não vamos estar preparados ou não, não interessa, Jesus vai voltar. O primeiro sinal, aqueles que antecedem a volta de Jesus, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: e quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Primeiro sinal que vai anteceder a volta de Jesus é o mundo começar a se unir para falar de paz. Será que isso está acontecendo? Será que o povo está se reunindo? Será que o mundo está se mobilizando? Será que a ONU está trabalhando em prol disso? Segundo sinal que vai anteceder a volta de Jesus, a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14 diz assim: e este Evangelho do mundo será pregado para todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu vi uma matéria, que isso talvez você também viu, de uma menina que era adventista, que foi lá para casa, lá o reality show de Ana Hickman. Eu vi muita gente criticando a menina e outros elogiando. Os que criticaram eram adventistas, os que elogiavam não eram adventistas. Impressionante. A menina foi para a casa de Ana Hickman. Você conhece a história da Bastille? Ah, pastor, ela não deveria ter ido ou não, não interessa. Na hora que ela foi fiel e ponto final. Agora, o que me chamou a atenção, sabe o que foi? É que uma menina foi para a casa de Ana Hickman e na hora lá, ela preferiu não violar o sábado. Você conhece na matéria. Agora, o que me chamou a atenção é que no Twitter de Ana Hickman, ela tem mais de 1 milhão de seguidores. E no Twitter eu vi, Ana Hickman começou a elogiar a menina, os princípios que ela tem e a decisão que ela tomou. É necessário muita coragem. E 1 milhão de seguidores viram no Twitter de Ana Hickman ela elogiando a menina. E eu fiquei pensando, hoje o mundo fechou a população mundial em 7 bilhões de pessoas. Então, se nós temos 7 bilhões de pessoas, não é essa a população do mundo? Se uma menina pregou para 1 milhão, Deus precisa de 7 mil jovens fiéis para resolver o problema do mundo. A igreja adventista hoje tem 14 milhões de membros, mas se 7 mil jovens decidirem ser fiéis, o mundo vai saber a mensagem que nós temos. E dos 7 mil, nós temos 3 mil aqui neste Camporim. Dá para você entender como isso é possível? Porque a porta está se fechando. E o último texto de hoje diz a Bíblia: jovem desbravador, grave o que você vai ouvir agora. A Bíblia diz assim, ó: por isso ficai também vós apercebidos, porque na hora em que não pensais, na hora que alguns estiverem nos motéis, na hora que alguns estiverem usando droga, na hora que alguns estiverem falando que não deve, na hora que alguns estiverem usando a internet para algo ruim, na hora em que não pensais, diz a Bíblia, o Filho do Homem virá. Quero destacar uma palavra, olha bem aqui na tela, essa palavra aqui, ó. Vamos falar bem forte. Que palavra é essa aqui, pessoal? Vamos falar bem forte, 1, 2, 3 e... apercebido. Só que no dicionário tem 2 palavras diferentes. A primeira, grave isso aí, percebido. A segunda, apercebido. Um A muda tudo. Percebido, isso na Aurélio, qualquer que você utilizar. Percebido, diz assim, ó: você sabe que vai acontecer. Por favor, grave isso. Adiciona um A. Apercebido, você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Deus trouxe você aqui nesse Camporim para você ficar sabendo que Jesus vai voltar. Isso aí você sabe muito bem. Deus trouxe você para este Camporim para que você saia daqui preparado para a volta de Jesus. Algo me chamou a atenção na revista Isto É, uma reportagem que dizia: o novo retrato da fé no Brasil. E olha só a reportagem: evangélicos
sem igreja. Os pesquisadores detectaram uma nova categoria, as dos evangélicos não praticantes. Antes tinha católico não praticante. Problema, hoje tem evangélico não praticante. Problema maximizado. Existem adventistas não praticantes, adventistas que tomam café, adventistas que violam o sábado, adventistas que não fazem o pôr do sol. Existem adventistas não praticantes. Povo do Rio Grande do Sul, não é mais tempo de brincar, porque Jesus não vai voltar. Ele já está voltando para nos buscar. Diga amém. Amém. O tempo desse mundo está chegando ao final. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que haverá um dia que você estará no Rio Grande. Possivelmente eu vou estar em Santa Catarina, ou não sei. Nós vamos acordar. Alguns estarão indo para a faculdade, outros para a escola. Alguns estarão nos eventos. Mas de repente nós vamos sair. A Bíblia diz então que vai ter uma grande escuridão. E os quatro cantos da terra serão abalados. O chão vai tremer. Haverá um terremoto global. Pastor, eu não acredito, não interessa, não depende de você. A Bíblia diz que o chão vai tremer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Sul, Nordeste do Brasil, Oriente Médio, Ocidente. Daqui a pouco as pessoas vão sair, as luzes vão se apagar, as prefeituras vão acionar os geradores, eles não funcionarão. Daqui a pouco, na constelação de Órion, no centro, na nebulosa de Órion, do tamanho da metade de uma mão, vai sair uma luz, vai começar a brilhar, vai brilhar. Deus vai tocar no movimento de rotação para que todo mundo veja ao mesmo tempo. Deus vai alterar o movimento de rotação. Todo mundo, do Japão ao Brasil, vai olhar para o céu. Sabe quem vai estar lá? Acredita. Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que foi morto e reviveu. Ele vai descer com uma legião de anjos. Querubins e serafins. Eles vão sair do terceiro céu. Vão passar pelo segundo céu. E eles vão chegar no primeiro céu. No céu atmosférico. Em cima do trono de ouro, onde Jesus vai estar sentado, haverá um lindo arco-íris. Os anjos vão estar esperando o comando do mestre. Jesus vai chegar nas nuvens do Rio Grande do Sul. Como o movimento de rotação vai ser alterado nas nuvens do mundo, daqui a pouco Jesus vai dar o comando. Os anjos vão começar a bater as asas. Os anjos vão começar a andar nas ruas de Porto Alegre. Os anjos vão começar a andar em Rio Grande do Sul, no Brasil. Daqui a pouco teu anjo vai chegar para você, vai dar um abraço, vai dizer: e aí, está preparado? Os anjos vão tocar uma nota musical. O som vai ser tão melodioso e profundo que vai atravessar 7 palmos do chão. Vai tocar no ouvido de quem já morreu em Cristo. E esta pessoa na hora vai ressuscitar. Ela ressuscita. A Bíblia diz que haverá um reencontro de todos os tempos. Se você perdeu um ente querido, não é o fim. Se você perdeu a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, não é o fim. Em Cristo há uma possibilidade de reencontro. Nesse momento as pessoas se reencontrarão. O anjo agora vai falar: e aí, vamos subir? Vamos embora, nós vamos ser levados até as nuvens. Chegando nas nuvens, Jesus vai olhar para nós e vai dizer assim: ó, vinde benditos de meu Pai. E nós vamos viajar uma semana. Do primeiro céu ao terceiro, uma semana. Quem nunca guardou o sábado vai para o céu. Se não teve a mensagem, vai para o céu, mas só vai entrar depois de ter guardado. Como, pastor? Porque do primeiro céu ao terceiro é uma semana. Quem nunca guardou o sábado vai guardar o primeiro sábado no espaço ao lado do Senhor no sábado. Depois de uma semana nós vamos olhar, e o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Jesus vai estar na entrada daquela cidade, com uma coroa para cada um de vocês e para mim. E nessa coroa já vem o seu novo nome. A quantidade de estrelas vai ser uma quantidade diferente, mas todos ficaremos felizes. E nós vamos entrar no céu. Daqui a pouco haverá uma linda mesa. Na ponta, Jesus já vai estar lá nos aguardando.
a Jesus Cristo, o nome dele, Adão. Ele vai chegar para Jesus e ele vai perguntar: mestre, que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus vai olhar para Adão e vai falar: Adão, você é o primeiro Adão, eu sou o segundo. Você caiu, eu levantei. Você perdeu, eu ganhei. Adão vai tirar a coroa, vai lançar nos pés de Jesus na nossa frente. Todos nós lançaremos a coroa nos pés de Jesus. E nós vamos cantar o cântico do Cordeiro de Moisés para todos sempre. E aí você vai ouvir: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores já não mais existem. O universo todo está inteiramente purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo está brilhando por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Desde o pequeno mato até o maior do mundo, tudo com a sua serena beleza e perfeito gozo. Seres animados e inanimados vão declarar para todo o universo que Deus é amor. Nós vamos viver ao lado de Jesus para todo sempre, sem separação, sem morte, sem depressão, sem ansiedade. Viveremos com Jesus para todo o sempre. Amém? Você acredita que ainda existem pessoas que têm coragem de dizer não? Você acredita que ainda existem pessoas que têm a coragem de trocar todo o céu por causa de um vício, por causa de um emprego, por causa de um sonho, por causa de um desejo? O máximo que você vai curtir 20, 30, 40, 50 anos. E às vezes a gente troca isso. A gente troca o céu por uma eternidade por causa de 20, 30 anos. Mas nessa noite algumas pessoas toparam diferente. Existem pessoas que vieram a esse Camburi e se encontraram com Jesus Cristo. E essas pessoas estão nesse momento assumindo o compromisso de morar ao lado de Jesus para todo sempre. E essas pessoas serão batizadas hoje para a honra e glória de Deus. E eu queria que você desse uma salva de palmas para todas as pessoas que serão batizadas. Deus se louvar mais forte, porque elas merecem. Amém. Deus é santo. Vale a pena fazer sacrifícios por Ele. Queremos convidar as pessoas que serão batizadas agora. E nós vamos proceder com o batismo. Deus seja louvado. Se você gostou de algumas coisas no Camburi, esta aqui é a que Deus mais gosta. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos convidar o Mendes para que seja a primeira pessoa a entrar nas águas batismais. Bendito seja o nome de Jesus. E hoje à noite, Camburi, cada pessoa que for batizada nós vamos aplaudir muito, porque é mais um para o reino de Deus. Deus neste momento vai entrar nas águas batismais com o pastor Celso. Deus seja louvado. Um desbravador que quer morar para sempre ao lado